Olá, pessoal, tudo bem? Então, a partir de agora, esse será o nosso novo canal de comunicação e de estudo e de debates. Como funcionará nas nossas aulas, tanto de filosofia quanto de sociologia? Bom, ambas funcionarão da seguinte forma. Eu gravarei as nossas aulas com antecedência sobre os nossos assuntos que será discutido e debatido em sala de aula. Postarei no Schools, assim também como as atividades que vocês deverão entregar e também deverão postar no meu e-mail. Segue aqui abaixo. Bom, na própria aula aprofundaremos os nossos assuntos, os assuntos que foram discutidos, que foram colocados dentro da própria aula. Então não deixa de fazer os exercícios e também não deixa de entregar, porque um deles poderá ser sua própria AVA, tá bom? Não deixe, é muito importante, pessoal. Nós estamos no terceiro ano, é muito importante que vocês participem dos nossos chats e logo em seguida também dos nossos fóruns, tá bom? Então, galera, só mudou o nosso espaço, mas o nosso compromisso mudou mesmo. Bom, quem tiver alguma dúvida a respeito das aulas anteriores, mande com antecedência para que a gente possa também gravar e todo mundo pode ter acesso também à sua dúvida. A sua dúvida pode ser a de todo mundo, tá bom? Bom, continuaremos com o nosso assunto. Estudamos os pré-socráticos, estudamos Sócrates e agora nós vamos estudar Platão. Vocês sabem e vocês lembram quem foi Platão? Não? Então vamos lá. Platão. Platão foi inicialmente discípulo de Crátilo, seguidor de Heráclito. Esse muito conhecido de vocês, é um pré-socrático que achava que a origem do mundo, do universo, a matéria era o fogo, e também pela questão da mudança da vida. Platão também foi discípulo de Sócrates. O encontro de Platão com Sócrates deu-se provavelmente quando Platão tinha aproximadamente 20 anos. E é certo, porém, que Platão frequentou o círculo de Sócrates com o mesmo objetivo de a maior parte dos outros jovens daquele período, ou seja, não para fazer filosofia, a finalidade da própria vida, mas para melhor se preparar pela filosofia, para a vida política. Entretanto, os acontecimentos orientaram Platão para uma outra direção. Ressalto aqui, pessoal, Sócrates foi acusado de ser um desertor, ou seja, de ser contra a democracia, tá? Lembre-se disso, a filosofia naquele período era mais para utilizar para a questão política, para uma vida política de comunidade na Grécia Antiga, do que a busca da própria existência humana, tá ok? Bom, continuando. Platão funda uma metafísica. O que significa a metafísica? Metafísica significa para além da física, além do concreto. Então, a principal novidade da filosofia platônica consiste justamente na descoberta de uma realidade superior ao mundo sensível. O que é o mundo sensível? Ao mundo no qual vivemos, ou seja, uma dimensão suprafísica ou metafísica do ser. Essa descoberta é ilustrada por Platão com a imagem marinha como se fosse da segunda navegação. A primeira navegação era entregue às forças físicas do vento, ou seja, e das velas do navio, e representa emblematicamente a filosofia dos naturalistas, ou seja, quem são os naturalistas? Aqueles que buscavam uma fundamentação, uma explicação para o universo através da natureza, através do fogo, da água, da terra e as forças físicas a elas ligadas, tá ok? A segunda navegação entrava em jogo quando as forças físicas dos ventos na mudança não eram mais suficientes, e era então entregue às forças humanas, que impulsionavam o navio com os remos. Para Platão, ela representa a filosofia, que, como as forças da razão, se esforça para descobrir
as verdadeiras causas da realidade, para além das causas físicas. Se quisermos explicar a razão pela qual uma coisa é bela, não podemos limitar aos componentes físicos, beleza da cor, da forma e etc. Mas devemos remontar a ideia do belo. Pessoal, presta atenção. Para Platão, é muito importante a esse conceito de ideia, tá? Para ele é muito importante a ideia, o conceito de ideia, não a coisa em si, é a ideia, ok? No plano suprassensível do ser, Platão faz que constitui pelos mundos das ideias, ou seja, supra, para além do sensível, para além deste mundo, pelo mundo das ideias ou formas do qual Platão fala nos diálogos, e pelos princípios primeiro do uno e da díade, dos quais fala nas doutrinas não escritas. As ideias platônicas são simples conceitos mentais, mas são entidades ou essências que subsistem em si e por si em um sistema hierárquico bem organizado, representado pela imagem do hiperurânio, e constitui o verdadeiro ser. No vértice do mundo das ideias, encontra-se a ideia do bem, que coincide com o uno. Uno, pessoal, para Platão, é o máximo, aquele que existe como um máximo, não existe mais nada além dele. Uno vem de unicidade, ok? O uno é princípio do ser, do verdadeiro, da verdade e do valor. Todo mundo inteligível, ou seja, que está para além do sensível a esse mundo do qual vivemos, deriva da cooperação do princípio do uno, que serve como limite, como segundo princípio, a díade do grande e pequeno. É entendido como indeterminação e ilimitação. No nível mais baixo do mundo inteligível, encontram-se as entidades matemáticas, isto é, os números e as figuras geométricas. Para Platão, toda a realidade em todos os níveis, consequentemente, tem estrutura bipolar, ou seja, é mistura. Mediação sintética entre uno e da díade segundo justa medida, ou seja, um equilíbrio. Nos diálogos, esses princípios são apresentados na função de limite e limite, ou seja, contraposição, ou seja, como um princípio determinante e princípio indeterminado nas suas relações fundantes estruturais. O ser é, portanto, um misto de limite e ilimite. O mundo inteligível resulta da cooperação bipolar imediata dos dois princípios supremos. O mundo sensível, ao contrário, tem necessidade de um mediador, de um deus artífice, que Platão chama de demiurgo. Ou seja, o demiurgo é aquele que cria, é aquele que faz. No mundo sensível, precisamos dele. Precisamos dele para mediar, para criar. Porque o ser humano não cria. Quem cria é um deus artífice. O que é artífice? Aquele que dá origem. Então, esse demiurgo, que é aquele que cria um mundo animado pela bondade. Este mundo foi criado pela bondade. Toma como modelo as ideias e depois chora, isto é, o receptáculo material informe. O demiurgo procura descer na realidade física os modelos do mundo ideal, em função das figuras geométricas e dos números. Para ele, o que isso quer dizer? Ora, ele cria este mundo. Ele cria este mundo, mas o ser humano não cria. Então, mas ele cria em função de um modelo maior, que é o modelo das ideias, tá? No mundo sensível tem os entes matemáticos, que são, portanto, os entes intermediários, mediadores, que permitem a inteligência demiúrgica
daquele que cria, transformar o princípio caótico do sensível, o mundo que vivemos, em cosmo, ou seja, o mundo do universo, desdobrando de modo matemático a unidade na multiplicidade. Ou seja, o que significa? Se eu agora, no mundo sensível, eu tenho várias coisas, várias multiplicidade de uma mesma ideia. Exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma cadeira perfeita no mundo das ideias. Eu tenho a cadeira no mundo das ideias. Suprassensível. No mundo sensível, eu tenho vários tipos de cadeira, tendo como modelo aquela do mundo das ideias. Então, agora eu não tenho a unidade, eu tenho uma multiplicidade de uma ideia que está no mundo das ideias. Então, agora eu tenho várias cadeiras, vários que têm como modelo uma cadeira maior. Ok? Aparece então essa cadeira, ela não é a cadeira, elas são cadeiras. Então, portanto, elas são cópias daquela que está no mundo inteligível. Então, o mundo inteligível é eterno, enquanto o sensível existe no tempo, que é a imagem móvel do eterno. Chama atenção para essa última. O mundo inteligível é eterno. Ora, qual foi o pré-socrático que estava dizendo que o mundo é eterno? O mundo é eterno, o Parmênides, porque a vida não vem do movimento. O ser é, e ele não pode não ser. Ou seja, ele é. A cadeira é a cadeira. Ele não pode não ser a cadeira. Então, o que significa? O ser é, sempre será, e ele sempre será daquela forma. Essa ideia Platão pega de Parmênides. Ele se inspira em Parmênides para mostrar que o mundo inteligível é eterno e imutável, não muda. Enquanto que no mundo sensível existe no tempo, então, portanto, se existe no tempo, ele muda com o passar do tempo e ele é móvel, que é a ideia que a gente resgata do Heráclito. Então, chamo a atenção para o resgate desses dois pré-socráticos na teoria das ideias de Platão. Uma outra coisa que devemos pensar, além desses dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo perfeito e o mundo de cópias, é que Platão inaugura o conhecimento através da dialética. O conhecimento é para ele, o que é o conhecimento para Platão? Conhecer para Platão é como se fosse uma anamnese, ou seja, é como se você fosse fazer a recordação da verdade desde sempre conhecida. Então você vai, na verdade, o conhecer é rememorar aquilo que você já conhecia, tá? Pela alma que remergem de vez quando na experiência concreta. Ou seja, ele dá um seguinte exemplo. Como que um escravo, especificamente um escravo grego, ele sabe fazer cálculos matemáticos, cálculos geométricos, se ele nunca teve o contato ou nunca teve uma educação matemática? Bom, a explicação para que ele dá é que quando ele tem contato, quando ele morre, ele entra num esquecimento da vida atual e vai entrar em contato com os deuses, entra em contato com os matemáticos e com os sábios e com outras áreas do conhecimento. Então, para ele, o que significa é justamente isso. Quando ele volta à vida, ele esquece desse período no qual ele esteve, ele volta à vida e, como ele teve um contato com o matemático, ele passa a ter aquele conhecimento. Ok? Então, Platão apresenta essa teoria do conhecimento tanto em modo mítico, as almas são imortais e contemplaram as ideias antes de descer nos corpos, quanto em modo dialético. Todo homem pode aprender por si
verdades antes ignoradas. Por exemplo, os teoremas matemáticos. O conhecimento ocorre por graus. Simples opinião, que em grego se chama-se doxa. Quando a gente fala de doxologia, ou seja, pessoas que se baseiam as suas teorias em opiniões, que subdivide em imaginação e crença. Então, a opinião pode ser dividida na imaginação e em crença. Pode ser também a ciência, que é a episteme, tá? Epistemologia, que subdivide em conhecimento mediano e pura intelecção. O processo do conhecimento para Platão é a dialética. O que é a dialética? É o diálogo interrogativo entre as pessoas que busca sanar um problema, que busca um conceito sobre uma determinada coisa, ok? Que pode ser ascensional ou sinótico, ou seja, remontar do mundo sensível para o mundo das ideias. Ou descional, ou diarética, ou seja, partir das ideias gerais para descer às particulares, tá? Platão liga ao tema arte a sua metafísica, ou seja, se o mundo é cópia da ideia e a arte é cópia do mundo, segue-se que a arte é cópia de uma cópia, imitação de imitação, e, portanto, afastamento do verdadeiro. Para Platão, a verdadeira beleza não deve ser procurada na estética, mas na erótica. A doutrina do amor platônico é, como efeito, estritamente ligada à busca do uno, que em nível sensível se manifesta com o belo. Bom, vamos aprofundar nessa questão da dialética. Para Platão, os homens comuns se detêm nos primeiros 2 degraus da primeira forma de conhecimento, isso é, no plano da opinião, os matemáticos sobem a dianoia, somente o filósofo tem acesso a noesis e a ciência suprema. Ou seja, o intelecto e a intelecção, superadas as sensações e todos os elementos ligados ao sensível, captam com um processo que é simultaneamente discursivo e intuitivo as ideias puras, juntamente com seus respectivos nexos positivos e negativos. Ou seja, ora, para Platão, as pessoas geralmente ficam no campo da opinião. Somente os filósofos conseguem atingir a uma ciência suprema, que que se passa pelo processo do discursivo e pelos pontos nexos positivos e negativos, sobre aquilo que a gente pode equilibrar na justa medida. Tá ok? Bom, ascendendo de ideia em ideia até a captação da ideia suprema, do incondicionado. Esse processo pelo qual o intelecto passa de ideia para ideia constitui a dialética, de modo que o filósofo é o dialético. Então, portanto, para ele, quem estabelece essa questão da dialética para chegar a uma ideia suprema, o que é essa ideia suprema? A essência, o conceito em si, a coisa em si, o fenômeno em si, não a cópia da cópia, ok? Bom, aí a gente parte para um outro ponto, a concepção de homem. Para Platão, a concepção platônica de homem ou humanidade se inspira em um dualismo. Ou seja, o que é dualismo? Duas coisas. Entre a relação alma e corpo. Tá? O corpo é entendido por Platão como cárcere da alma. Ou seja, o que é um cárcere? Aquele que aprisiona. Onde a alma mora. Daqui deriva os paradoxos da fuga do corpo, ou seja, o filósofo deseja a morte, enquanto separação da alma do corpo, e da fuga do mundo, para tornar-se semelhante a Deus o quanto é possível ao homem.
o mundo das ideias. Essa concepção pressupõe a doutrina da imortalidade da alma, a qual ligam estritamente as doutrinas da metempsicose. Ou seja, é uma coisa da morte. E aí a gente vai aprofundar isso mais para frente. Tá? Para Platão, como a gente viu, a dialética não era o que libertava, não era o que era específico. Então, a dialética representa a libertação dos corpos e das cadeias do sensível. E é a conversão daquilo que pode ser mudado, o devir, ao ser. Iniciação ao bem supremo. É correto, portanto, que o problema não propriamente do fenômeno, conversão como tal, mas de origem de conceito cristão, de conversão. É forçoso reconhecer em Platão aquele que primeiro elaborou esse conceito. Então pode-se resumir-se que, para Platão, a alma humana está de acordo com tudo o que vimos anteriormente. É capaz de conhecer as realidades imutáveis e eternas, mas também pode conhecer tais realidades. Ela deve possuir necessariamente uma natureza afim com elas. Caso contrário, essa realidade ultrapassaria a capacidade da alma. Consequentemente, são imutáveis e eternas. A alma também tem de ser eterna e imutável. Bom, eu tinha falado na questão da metempsicose. Metapsicose, na teoria de Platão, é a doutrina que ensina a transmigração da alma em vários corpos e, por conseguinte, propõe vários movimentos da alma em diferentes formas dos seres vivos. E ele afirma que as almas viveram uma vida excessivamente ligada ao corpo, às paixões, ao amor e ao prazer, à morte. Separar-se inteiramente do que é corpóreo, pois o corpóreo lhe tornou como natural. Durante certo tempo, como medo do eros, da erótica, o desejo corpóreo, ligam-se novamente a corpos não apenas de homem, mas também feição moral, pois elas estão alcançando a vida em prática da virtude, não da virtude filosófica, mas do comum, não da mas mansos e sociáveis, ou até mesmo em homens honestos. A morte, para Platão, representa um episódio que ontologicamente se refere exclusivamente ao corpo. A morte do corpo é a abertura para a verdadeira vida da alma. O filósofo é aquele que deseja a verdadeira vida, a morte do corpo, e a filosofia é treino para a vida autêntica, para a vida na dimensão exclusiva do espírito. A fuga do corpo comporta o reencontro do espírito. Todavia, além das ideias do juízo, a vantagem sobrevém às almas apenas através de dores e sofrimento, tanto aqui na Terra como na Hades, e porquanto não há outra maneira pela qual possamos libertar das injustiças. Agora tem um outro aspecto, além da questão da alma, nós devemos atentar para uma coisa que Platão trabalha muito em suas obras, o estado ideal. Bom, para Platão, ele formulou uma teoria sobre o estado, que hoje a gente pode, inclusive, tem um programa, ele fomentou um tipo de estado, um tipo de governo, e que hoje a gente pode falar muito sobre essa questão que fala da questão da meritocracia. Platão, ele pensava que a democracia ela não era a melhor forma de governo. Haja vista porque Sócrates sofreu injúrias, teve que morrer por conta da democracia.
A democracia não era para todos. E aí ele tenta fazer um programa de educação que é um programa em que todos tinham acesso, mas você prosseguia com os seus estudos nesse programa de acordo com seus próprios méritos, de acordo com as suas competências, de acordo com as suas habilidades, que hoje a gente pode chamar de meritocracia ou vontade ou coisa do tipo, tá? Bom, mas vamos entender isso melhor. Platão, ele instituiu estreita correspondência entre as partes da alma, apetitiva, irascível e racional, e as classes constituem o estado ideal, artesãos, guardas e governantes. Considerando essas relações, também o estado, exatamente como a alma do homem, terá suas virtudes. O estado ideal na República para Platão será temperante quando os artesãos comerciantes souberem pôr um freio na sua própria avidez. Será corajoso quando os guardas-soldados souberem moderar seu ímpeto e enfrentar os perigos como convém. E será sábio quando os governantes agirem em conformidade com a razão na busca do bem e na sua aplicação. E, finalmente, a cidade, como a alma individual, será justa quando cada classe ou parte realizar o papel que lhe compete, sem usurpar, sem roubar uma das outras. Para que um Estado permaneça no tempo, deve confiar sua ordem a um programa preciso de educação. Foi o que eu havia dito antes, o qual, em particular, para a segunda classe, que é a dos guardas, prevê, além da formação da ginástica, música, uma espécie de comunismo dos bens, das mulheres e dos filhos, que pretendia subtrair cada soldado da tentação do egoísmo. Os guardas devem ter patrimônio único e única família. A educação dos filósofos governantes era particularmente cuidada e longa, concluía-se ao redor dos 50 anos de idade e se baseava na sua fase conclusiva, sobre o exercício da dialética, para alcançar a contemplação do bem e a sua aplicação à realidade contingente. Na Idade Madura, Platão modificou, então, em parte essa visão idealista, ou seja, ele mudou, alterou algumas coisas aí do Estado e formulou uma doutrina do Estado segundo em que a prioridade visava as leis e a busca da justa medida entre os excessos. Então, para Platão, o Estado era fundado sobre o valor supremo em cima da justiça e do bem. Ou seja, os valores do Estado é a justiça e o bem. É óbvio, né? Então vamos pensar que essas teses mostram plenamente inteligíveis apenas mediante a recuperação de seu sentido histórico e, de modo particular, pela recuperação de algumas concepções tipicamente gregas. Primeiro, o sentido antigo da filosofia como um conhecimento do todo. Hoje a gente pode questionar, a filosofia realmente dá conta de tudo? Platão, ao dizer que os governantes deveriam ser filósofos, né? Então vamos pensar no sentido histórico. O sentido antigo da filosofia era o conhecimento do todo. Ou seja, para ser filósofo, eu deveria contemplar, eu deveria estar formado em todas as áreas do conhecimento. Isso era a ideia do filósofo na Grécia Antiga. Filósofo não era aquele que divagava, filósofo era aquele que estava inserido na vida pública e também tinha os conhecimentos de todas as áreas do conhecimento. Então ele interagia. Então você vê Tales como biólogo, então você vê Tales
também inserido na matemática. Então, o filósofo é aquele que tinha a noção geral de tudo e não de uma especificidade. O significado da redução da essência do homem à sua alma, ou seja, a uma psique. E, terceiro, a coincidência entre o indivíduo e cidadão. Ambos eram a mesma coisa. Não era separado. Não tinha um eu particular e um eu cidadão, o eu coletivo. Bom, para quem nasce um Estado e as três classes que constituem? Bom, para Platão, um Estado nasce porque cada um de nós não é autárquico, ou seja, não se basta em si mesmo. Nós precisamos e temos a necessidade do serviço de outros homens. Nós somos seres políticos, como já vai dizer Aristóteles para frente. Então, primeiro, de todos aqueles que provêm as necessidades materiais do alimento, as vestes, as habitações. Lembra das classes anteriores que eu havia dito. 2. De alguns homens responsáveis pela guarda e defesa da cidade, os guardas. De poucos homens que saibam governar adequadamente. Percebe? Para quem nasce o Estado? De todos aqueles que provêm as necessidades, de todos, de alguns homens responsáveis pela guarda e defesa da cidade, e de poucos homens que saibam governar adequadamente. Você vai percebendo a mudança. A cidade, portanto, necessita das três classes sociais: a dos lavradores, artesãos e comerciantes, a dos guardas e a dos governantes. Então, a cidade perfeita é, portanto, aquela em que predomina a temperança na primeira classe social, ou seja, a dos comerciantes, a fortaleza ou a coragem na segunda, que é a dos guardas, e a sabedoria na terceira, que é os filósofos governantes, ou filósofos reis. A justiça nada mais é do que a harmonia que se estabelece entre essas três virtudes. Tá? Quando cada cidadão e classe social desempenham as funções que lhes são próprias da melhor forma e fazem aquilo que por natureza e por lei são convocados a fazer. Então, a justiça perfeita se realiza. Para concluir, Platão sintetizou o próprio pensamento nas suas múltiplas dimensões da célebre alegoria da caverna, também chamado mito da caverna. É mais adequado chamar alegoria, mas encontraremos a expressão mito da caverna. Na alegoria da caverna, o que a gente entende? O que Platão pode ser interpretado? O que a gente interpreta de Platão? Que pode interpretar ao menos em 4 níveis. Primeiro, em nível ontológico, tá? Segundo aquilo que está dentro da caverna, seria o mundo material, o mundo sensível, e aquilo que está fora, o mundo suprassensível, tá? Em nível do conhecimento, da teoria do conhecimento, o interior da caverna representa o conhecimento sensível, a opinião, a doxa, e o exterior da caverna, o conhecimento das ideias, a epistemologia. Terceiro, em nível místico-teológico, o interior da caverna e o exterior representariam, respectivamente, a esfera do mundo material e o mundo espiritual. Essa relação do mundo espiritual e do mundo mundano. E em nível político, porque implica em torno à caverna de quem tinha conquistado a sua liberdade, por solidariedade com os companheiros ainda prisioneiros e com a finalidade de difundir a verdade. Então, os significados da alegoria da caverna é: antes de tudo, a alegoria traduz o mundo ontológico de ser. Ok? Então, recapitulando. Então, um mito
da caverna, ou a alegoria da caverna, é muito maior do que a gente possa imaginar. Ele tem essas 4 características, ele volta, na verdade, a alegoria da caverna é como se fosse o ápice de toda a teoria platônica, onde vai contemplar tudo aquilo que a gente já havia dito antes. Então, o mito ou alegoria da caverna, ela é importante, tá? E aí, a gente vai ter o quê? Em segundo lugar, a alegoria simboliza os graus do conhecimento nas 2 espécies e nos 2 graus em que essas espécies se dividem. A visão das sombras simbolizam a eicasia, ou seja, a imaginação, e a visão das estátuas. São verdadeiras, situadas do outro lado do muro, são representações simbólicas do ser verdadeiro e das ideias. E o sol simboliza a ideia do bem. Depois, em segundo, o mito simboliza o aspecto ascético, místico e teológico do platonismo. A vida na dimensão dos sentidos e do sensível é a vida na caverna, assim como na vida da pura luz é a vida na dimensão do espírito. E expressa também como libertação das algemas, como conversão, enquanto a visão suprema do sol e da luz em si mesma é a visão do bem e a contemplação do divino. E, por fim, o mito da caverna, entretanto, expressa ainda a concepção política, tipicamente platônica. De fato, Platão menciona também um retorno à caverna, por parte daquele que se liberta das algemas. Retorno cuja finalidade consiste na libertação na libertação da vida e do corpo. Passando da luz para a escuridão, ele não conseguirá enxergar enquanto não se habituar novamente à falta de luz. Terá dificuldades em se readaptar ao costume dos antigos companheiros. Se arriscará, a não ser por eles entendido e tomado por loucos, correrá até mesmo o risco de ser assassinado, como aconteceu com Sócrates e como poderá... Por quê? Como aconteceu com Sócrates? Porque Sócrates buscou através da sua dialética, da sua filosofia, libertar as pessoas das amarras da falsa democracia grega. Sobretudo os jovens, atentar para a busca da essência humana. Então, e é por isso que Platão, já nessa alegoria, aquele que liberta pode correr o risco de assassinado. Ou seja, porque ele está libertando o outro da alienação da verdade confortável e não da verdade relativa, como aquela verdade relativa dos sofistas. Tá? Que poderá acontecer a todo aquele que testemunhe sua em dimensão socrática. Entretanto, o homem que se viu o verdadeiro bem deverá e saberá correr esse risco, pois é isso que dá sentido à sua existência. Tá ok, pessoal? Então, essa é o resumo de tudo que é a teoria platônica. As teorias estão postadas na nossa aula de hoje, foi postada, está lá na Schools, aula Platão, 19 de março. Tá ok? Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail vinicius.almeida@escola99.com.br. Até a próxima aula com Aristóteles. Um forte abraço.